Nosso bom dia a todos. Bom dia. Nós temos aqui no templo algumas pessoas e nós ficamos alegres de estar junto com os irmãos. Nós não delimitamos aqui com fitas o templo, mas os irmãos têm sido bastante obedientes, sentando bem separados. Isso é muito importante e muito bom. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Hoje nós vamos ler o capítulo 9. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse juntos, seguindo os estudos do reverendo Leandro Lima. Você pode assistir os estudos do pastor Leandro Lima procurando no YouTube a série, como é que é? Invencíveis, obrigado. A série Invencíveis. Você digitar no YouTube Leandro Lima Invencíveis e você vai ter ali todos os vídeos, se eu não me engano, 25 vídeos do reverendo Leandro que a gente está seguindo. Também seguimos o livro do reverendo William Hendrickson, que é um ótimo expositor também. Capítulo 9, hoje do verso 13 ao verso 21. Apocalipse, capítulo 9, de 13 a 21. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Nós vamos orar mais uma vez. Deus eterno, Pai maravilhoso, nós queremos pedir que o mesmo Espírito que inspirou a João, ó Deus, e os outros escritores da Bíblia, que esse mesmo Espírito agora ilumine o nosso entendimento, e não só o entendimento, mas também, ó Deus, o nosso coração, para que nós entendamos com o entendimento e também com o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa vontade. Para que nós, ó Deus, nos submetamos ao Teu senhorio, para a glória do Teu nome. Amém. Muito bem. Então nós já dissemos que o livro de Apocalipse não deve ser lido como uma história que você pega ali no começo e você vai até o final, para no final você ter o desfecho dele. O livro de Apocalipse, ele conta 7 vezes a mesma história, não é? Nós já conversamos sobre a importância desse recurso, especialmente para 2000 anos atrás, não é? Quando as pessoas não tinham a Bíblia, não é?
Então, quando esse texto foi escrito, ele chegou nas igrejas, foi lido uma vez e passou para frente. E muita gente que ouviu a primeira leitura nunca mais ouviria, né? Aquela leitura, nunca mais teria acesso a isso. Agora nós vimos as 5 primeiras trombetas desse novo ciclo que a gente está vendo. É o terceiro ciclo, né? Terceira vez que o João conta a história, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Então, recordando, Apocalipse está sempre apontando para eventos de entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, com o estabelecimento, ao final da sua segunda vinda, o juízo final, o estado eterno, novos céus e nova terra. A história se encaminha para isto, novos céus e nova terra. A história é da primeira vinda até a segunda, mas com tudo o que acontece, né, com todo o desenvolvimento dos planos e dos decretos de Deus, que acontecem nesse meio, que inclusive envolve a nós agora no século XX, no início do século XXI, né? Desculpe, no início do século XXI. Então ele conta a história passada, a história presente e a história futura. No início é dito a João, escreve as coisas que são e as que haverão de ser, não é? Então, fala do passado. João escreve aí pelo ano 96, então é passado para nós, né? Mas para João e para as igrejas era presente. Nós precisamos entender esse movimento. Fala também do futuro. Nós somos o futuro de João, né? E também há um futuro para nós. E Apocalipse trata disso. Então, tentar ler o livro olhando só para o futuro, como muita gente faz, tentando descobrir as coisas do futuro, é a garantia de não entender o livro de Apocalipse e errar, não é? Então nós já dissemos que nós estamos no terceiro ciclo, não é? O livro tem aplicações para os crentes então do primeiro século, aquelas 7 igrejas, e não só aquelas 7 igrejas, mas a toda a igreja daquele tempo, e tem também implicações para a igreja de todos os tempos. O segredo é considerar esses dois aspectos e as características literárias do livro da literatura apocalíptica. Então precisamos entender, Apocalipse ou apocalipsismo é um estilo literário. Você tem romance, você tem história, né? Você tem outras, você tem poesia e você tem a literatura apocalíptica, né? Muito bem, o número 7 do Apocalipse é central e o Apocalipse é dividido em 7 partes, mas o número 7 aparece inúmeras vezes no livro de Apocalipse. Os primeiros 3 capítulos falam das 7 igrejas. Na verdade, 7 igrejas aqui simbolizando a totalidade da igreja. O número 7 em Apocalipse significa a totalidade. Nos capítulos 4 a 7, nós temos os 7 selos, a abertura dos 7 selos. Do capítulo 8 ao capítulo 11, que é o que a gente está vendo agora, nós temos as 7 trombetas, não é? Então, é a mesma história contada, mas agora com um novo foco, né? Do capítulo 8 ao capítulo 11, nós temos as trombetas e a mesma história sendo contada com um novo foco. Olhando para os capítulos 4 a 7, nós temos os selos, que são eventos vindos do céu para a terra, mas que se iniciam com a coroação de Cristo, que são resultado da coroação de Cristo. Quando lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 10, diz que Jesus foi assunto aos céus à vista dos discípulos, o finalzinho do livro de Lucas também nos fala sobre isso, né? Que Jesus foi assunto aos céus como o grande vencedor. E ele então foi coroado Senhor da história, Senhor de tudo. E as trombetas são eventos liberados do céu e que envolvem a igreja. Então, especialmente, eu penso que especialmente este é uma parte que traz mais esperança ainda para a igreja, para mim, para você, para a igreja mundial e para a igreja de todos os tempos.
Então nós precisamos perceber que nós estamos há 2000 anos no início da igreja. Atos capítulo 2, foi 2000 anos atrás. Não é? A escrita do Apocalipse foi aí pelo ano 95, 96. Não é? Então nós precisamos entender que em todo esse período a igreja tem caminhado, a igreja tem tempos difíceis, tem tempos até que a gente pensa que a igreja desapareceu, mas a igreja nunca deixou de estar no mundo. Então, esses eventos liberados do céu que envolvem a igreja em que sentido? No seu ministério de oração e testemunho. Tudo começa no capítulo 8, com a oração da igreja. Não é? As trombetas vêm como resultado da oração da igreja. E as trombetas produzem destruição aqui no mundo. As 4 primeiras nós vimos atingem o quê? Os elementos naturais. O verde, o mar, os rios, os astros, não é? 1/3 das florestas, 1/3 dos mares, 1/3 da água doce, 1/3 dos corpos celestes é destruído. Mas ao final disso, né, nós temos ali uma águia que aparece voando e anuncia que as próximas trombetas serão muito piores. Então a águia diz: ai, 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 por causa das próximas 3 trombetas. Essas próximas 3 trombetas atingem os homens que não têm o selo de Deus. Muitos crentes vivem arrepiados, morrendo de medo da marca da besta. É o código de barras. Agora parece que disseram que a cloroquina se eu não me engano foi isso que falaram, né? Que a cloroquina é a marca da besta, não é? Muito preocupados com a marca da besta. Mas muito antes de falar da marca da besta, o apóstolo João vai nos falar do selo de Deus. E aqui a destruição cai sobre os que não têm o selo de Deus, especialmente esses 3 aqui. O Senhor está marcando os seus. Satanás está marcando aqueles que são dele, mas também o Senhor está marcando aqueles que são os seus. Quem não for marcado com essa marca de Deus é que vai receber necessariamente a marca da besta. Então, se você já é selado pelo Santo Espírito de Deus, se você já tem o selo de Deus, você não precisa andar morrendo de medo da marca da besta. Você só precisa confiar no Senhor. Então, nós agora pensamos no papel da igreja no mundo, não é? O inimigo tem marcado os seus nesses 2000 anos. Do mesmo jeito, o Senhor tem marcado aqueles que são dele. A igreja prega o evangelho e aqueles que Deus quer salvar, ele marca com o seu sangue. Todos os acontecimentos aqui se aplicam à história inteira da igreja, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. E aqui agora então, nós vimos a 5ª trombeta e hoje vamos ver a 6ª trombeta. Mas ainda pensando na 5ª trombeta, foi a liberação de demônios que estão presos num abismo, e esse abismo é aberto, e esses demônios saem para atormentar os homens. E é um tormento aqui, para ser descrito o seu terror, diz que era como de uma picada de escorpião. Mas aumentado o período, porque são 5 meses. Nós sabemos que uma picada de escorpião, ela dói muito, mas é por um tempo limitado, algumas horas, né? Mas aqui no livro de Apocalipse, esse tormento é muito maior. Mas quem restringe a atuação do mal no mundo hoje é o próprio Deus. E aqui, ao entrar na 6ª trombeta, nós vemos isso, né? Chegará o dia em que Deus vai liberar a ação do mal nesse mundo. E nós estamos aqui no 3º ciclo, né? Nós estamos na 3ª vez que João conta a história, e ele está dando um novo foco, né? De acontecimentos que se dão
que envolve a missão da igreja. A Bíblia mostra um crescimento do mal no mundo. Então tem muita gente que pensa que o Evangelho vai mudar o Brasil. O Evangelho muda pessoas, né? E com o Evangelho o Senhor marca pessoas para a eternidade, para os novos céus e nova terra. Não haverá nesta terra, do jeito que está, um mundo maravilhoso. Não haverá. Não haverá. Nós pregamos o Evangelho para a eternidade. Mas a Bíblia nos mostra o crescimento do mal no mundo. E Jesus falou da multiplicação da iniquidade. Lucas, eu acho que nós nos referimos a isso semana passada. Lucas capítulo 17, versos 26 e 28. Jesus fala como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, que são os dois fins de mundo no Antigo Testamento. Lucas 17, verso 26. Quem pode ler, por favor, o verso 26? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? Iniquidade generalizada, né? Nós vamos ver alguma coisa um pouco mais específica daqui a pouco. Agora o verso 28, quem pode ler? O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Muito bem. Mas o que aconteceu nos dias de Ló? A iniquidade estava solta. Referente a Sodoma e Gomorra, né? Então, os dois fins de mundo no Antigo Testamento. O primeiro, um fim global. Noé, né? Todo o mundo passou pela destruição. Nos dias de Ló, foi uma espécie de juízo final localizado para as cidades de Sodoma e Gomorra. A iniquidade chegando no ponto limite, né? Chegando no teto do tolerável de Deus. E aí Deus executa o juízo. E nós vivemos nesses dias parecidos com os dias de Noé e de Ló. Jesus falou dessas duas situações, não é? Destacando algo muito importante. Destacando casamento. Em Gênesis 6, nós temos uma história que é bastante... a gente estranha bastante. Capítulo 6 de Gênesis nos fala que nesses dias, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram muito belas. Verso 2: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Bom, seja que a nossa interpretação de que esses filhos de Deus fossem anjos, né? Ou fosse uma mistura de gerações, da geração de Abel e a geração de Caim. Aliás, não aqui a geração de Abel, mas no caso a geração de Sete, né? Nós temos aqui algo fora, contra o plano de Deus. Referindo-se a quê? Casamento, né? Em Sodoma e Gomorra, nós temos o que tornou-se conhecido como sodomia. E aí nós precisamos lembrar que quando os anjos foram para tirar Ló da cidade, porque Ló não saía, né? Aliás, porque Ló não saía, não, porque Deus nos mandou tirar Ló antes de destruir as duas cidades. O texto lá nos diz que os homens da cidade vieram de noite bater à porta de Ló e queriam fazer o quê? Queriam abusar dos anjos, né? Então a área sexual emocional aí é bem complicada. Perversão sexual, incluindo sodomia, não é? E nós estamos vivendo tempos assim, de perversão sexual envolvendo até sodomia. Jesus disse: olha, vai acontecer de novo.
o aumento da iniquidade é uma preparação para o aparecimento do anticristo. Jesus disse outra coisa, Mateus capítulo 24, verso 12, os irmãos podem mexer na sua Bíblia, pode procurar lá para confirmar, onde Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Capítulo 24 de Mateus, verso 12, né? Segundo o reverendo Leandro, a ideia aqui é, de tão exposta que a igreja fica à iniquidade, ela começa a achar que é normal. A igreja começa a achar que é normal. E o amor se esfriará, né? De quase todos. Aqueles dias serão abreviados, diz o Senhor Jesus, por causa dos eleitos. Se não fossem abreviados, Jesus disse, nem os eleitos iriam aguentar. Então os dias serão encurtados, passarão mais rapidamente. Mesmo assim, esperam-se dias terríveis. Então, tendo visto isso, agora nós vamos adentrar à sexta trombeta, não é? Que é a partir do versículo 13 que nós lemos. É o segundo ai, né? Que a águia, aí no final do capítulo 8, anunciou. O segundo ai. O sexto anjo tocou a trombeta e viu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, e tal e tal. É uma espécie, essa trombeta é uma espécie de repetição da quinta trombeta. O que era a quinta trombeta? O que era a quinta trombeta? Demônios sendo liberados do abismo, não é? Essa sexta trombeta também é demônios sendo libertados, sendo liberados, não é? Aqui é uma espécie de repetição da quinta trombeta, mas com detalhes mais dramáticos. Fala-se de anjos presos, 4 anjos presos lá junto ao rio Eufrates, né? Se fossem anjos bons, não estariam presos, né? Se fossem anjos do exército do Senhor, não estariam presos. São anjos decaídos. E o número deles qual é? 4 anjos, não é? E eles estão junto ao rio Eufrates. E para quem já leu Gênesis, sabe que essa é a região ali próxima, é nessa região que ficava o Jardim do Éden, né? Que Deus estabeleceu o Jardim do Éden. O sexto anjo recebeu a ordem de soltar aqueles 4 anjos que estavam presos ali junto ao rio Eufrates, né? Preparados, diz o texto aí, preparados para o quê? É bem específico, não é? Um ano específico, um mês específico, um dia específico, uma hora específica. Até me lembro o processo de como eles definiam a vontade, entendiam a vontade de Deus no Velho Testamento. O sumo sacerdote tinha a sua pedra de Urim e Tumim, que era uma espécie de sim e não, né? E eles então iam jogando sortes com aquelas pedras e Deus ia com aquelas pedras indicando sim ou não, né? Aí quando você tem o problema lá da cidade de Ai, quando Acã escondeu as coisas lá na sua tenda, né? Você vê esse processo lá, né? Vai definindo qual é a tribo, depois qual é a família, depois qual é a casa e por fim Acã, né? Aliás, se eu não me engano, a primeira coisa que foi definida era se era Moisés ou era Israel. E aí foi mostrado pelo Senhor que era Israel, não é? Então, preparados para a data exata, não é? E eles foram soltos aí no versículo 15. No plano de Deus, existe o ano, o dia, o mês, o dia e a hora em que Ele vai liberar as ações desses seres malignos, desses seres perversos para atormentar o mundo. Então lembra, na quinta trombeta, os demônios foram
liberados do abismo. Na sexta trombeta, eles foram liberados aí dessa amarração. Na quinta trombeta, eles foram liberados para atormentar. Mas agora, na sexta trombeta, eles são liberados para outra coisa. Para que eles são liberados aí? Final do versículo 15. Para que matassem a terça parte dos homens. Entrando aí para o versículo 16, temos o número do exército desses demônios. Qual é o número? 20 vezes 10 milhares. Quem é bom de matemática vai perceber aí que é um pouquinho menos do que a população do Brasil. 200 milhões. O Brasil deve estar aí com uns 210 milhões hoje. Né? Não são soldados convencionais, são demônios, né? Que são soltos no momento exato e que vão trazer destruição. Versos 17 a 19. Não é? Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Então você tem os cavalos e tem os cavaleiros. Mas parece que os cavalos são piores, né? Talvez seja aí uma mistura desses elementos, cavalo e cavaleiro. Mas o número é 200 milhões liberados no momento em que Deus determinou. E qual é a consequência dessa ação? Versos 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras. Houve conversão? Houve arrependimento? Então veja só, sinais e prodígios não conduzem ao verdadeiro arrependimento, não produzem novo nascimento. A destruição e morte também não produzem essas coisas. Aqueles que são poupados se tornam ainda mais enfurecidos, mais endurecidos. Sem a graça de Deus, o pecador não se dobra aos pés de Jesus. É por isso, queridos, que quando a igreja evangeliza, ela precisa clamar a graça e a misericórdia de Deus. Porque é a graça de Deus que transforma as pessoas. Não é o simples pregar, mas é o agir do Espírito com a palavra. Não é? Então não produz aí arrependimento. Sem a graça de Deus, o pecador não se dobra ao Senhor Jesus Cristo. Continuam apegados aos pecados aí narrados, né? Verso 21. Deus decreta toda essa destruição para que eles se arrependam. Mas o que acontece? Não se arrependem. Lembra o embate entre Moisés e Faraó, né? Aqueles sinais foram feitos no Egito com o propósito de Faraó se arrepender e deixar o povo de Deus sair, e ele não se arrependeu. Temos aqui a igreja tem uma mensagem a transmitir a esse mundo. A igreja está então numa situação desconfortável. Por quê? Porque nós estamos num mundo destinado a essas coisas. Com essa perspectiva, a igreja proclama o Evangelho. Nós estamos num mundo destinado à destruição, as pessoas experimentando a destruição. A igreja anuncia a salvação. Mas o que acontece? A igreja tem uma mensagem a transmitir ao mundo. Quem vai ouvir? Quem vai se converter? Quem é que vai abandonar os seus pecados para crer em Cristo? Eu faço a pergunta: alguém vai?
Alguém vai se converter? Aqueles que Deus quer selar. Aqueles que Deus quer realizar isso. A soberania de Deus é manifestada aqui, né? Há conversões, sim. A igreja prega o Evangelho. Nós já falamos quando nós lá nos selos, né? Quando nós vimos o primeiro cavaleiro, que era o cavaleiro branco, que sai vitorioso para vencer. Que cavaleiro era esse que nós falamos? O Evangelho. A proclamação, o Evangelho sai vitorioso para vencer. Se não convertesse ninguém, ele não seria vitorioso. Não é? Agora, não é todo mundo que se converte. É preciso a graça de Deus, é preciso o agir do Espírito, trazendo um novo nascimento. E quem é que vai receber essa graça? Aqueles que Deus quer efetivamente salvar. Por que a igreja proclama o Evangelho? Porque é através da pregação da igreja que Deus definiu salvar. Se a igreja não pregar o Evangelho, não é? Deus não salva, vamos dizer assim, porque Deus definiu salvar através da pregação do Evangelho. Então nós temos essa responsabilidade. E a igreja deve pregar o Evangelho para todos com o mesmo empenho, no mesmo espírito, com a mesma oração. E aquele que Deus quer salvar, Ele vai salvar. Quem é que vai ouvir? Quem é que vai abandonar os seus pecados para crer em Cristo? Os escolhidos, aqueles que Deus, por sua misericórdia, abriu os corações. Isso sempre nos deixa com algumas perguntas na cabeça, né? Existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Aqueles que se mantêm endurecidos têm a sua responsabilidade. Então, o objetivo das trombetas é falar da missão da igreja. A igreja proclama o Evangelho. Qual é o propósito da existência da igreja no mundo? Proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. A igreja, então, proclama o Evangelho. As trombetas falam desse objetivo. Meus queridos, falta ainda o último ai, que é o pior. O último ai é o pior. Mas antes de entrar no ai, no capítulo 10 agora, vai haver um intervalo. Um parênteses para falar da missão da igreja no mundo. Antes que venha o último ai. E no capítulo 10, que a gente não leu e vamos deixar para ler na semana que vem, você pode ler em casa, vai ser falado de 3 figuras. O livrinho, a medição do espaço do templo e as 2 testemunhas. E no capítulo 10, ao falar dessas 3 figuras, o objetivo é mostrar à igreja que ela tem uma missão e não pode abandonar essa missão. Há esperança. O povo de Deus não será atingido por esses ais. E porque ela tem uma missão que é trazer uma mensagem de esperança ao mundo. A igreja precisa saber, há um custo nessa pregação do Evangelho. Porque todas essas coisas acontecendo no mesmo cenário em que a igreja proclama o Evangelho, né? É lógico que a igreja vai sofrer algumas coisas. Mas lembre-se, a igreja está livre dos ais. Os demônios não vão atormentar a igreja, não vão matar a igreja, não é? Então aí, no capítulo 10, do verso 1 ao 11, nós vamos entrar pela história do livrinho. Eu acho que nós vamos tentar terminar a história do livrinho. Nós temos aí 10 minutos. Vamos tentar terminar a história do livrinho. Leiam lá. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz:
como ruge um leão, quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me deste o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então agora o livrinho, falando da missão da igreja no mundo. Um anjo que tem um pé no mar e outro pé na terra. E um pequeno livro. Vamos lembrar que no capítulo 5, nós vimos um outro livro. Um livro selado por dentro e por fora. Não é? O livro dos decretos de Deus para este mundo, que vão acontecendo desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Um livro que Jesus recebeu quando ele foi coroado Senhor dos Senhores na glória celestial. Este agora é outro livrinho. A cena se desenvolve. O anjo grandioso com um livrinho na mão, né? E aí nós temos 7 trovões que desferem as suas vozes. Mais um símbolo de 7, olha aí. Não é? E João começou a anotar. A hora que ele ia fazer anotações, a voz do céu disse: pai, não anote. Isso não é para você escrever. O que quer dizer, meus queridos? Que nem tudo será revelado aos homens. Nem todas as nossas perguntas serão satisfeitas. Há muitas coisas que não são objeto de estudo. Eu acho interessante que quem está dizendo isso é o reverendo Leandro, que se já não é pós-doutor, ele está fazendo pós-doutorado. Uma pessoa que estuda muito o tempo todo e dizendo: olha, nem tudo vai ser revelado, nós não temos resposta para tudo. Não é? E lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, já nos é dito que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, mas as coisas não reveladas pertencem a Deus para si. Então, há coisas que nós vamos entender e coisas que nós não vamos entender, coisas que nós vamos saber e coisas que não nos serão reveladas. Não é? Por quê? Os homens não devem, ou não podem, não têm capacidade, ou não precisam saber. O fato é que nós não saberemos o que eles falaram. O anjo disse: pegue e come. Pega o livrinho e come. É uma cena meio estranha, né? Comer um livro. Mas aqui tem um sentido. E o sentido é: o conhecimento precisa ser devorado, precisa ser aprendido. Nós não podemos ficar na superficialidade. O cristianismo não pode ser uma religião de superficialidade. Você se satisfaz com um pouquinho. Tem que buscar entender com mais profundidade. O livrinho aqui é o Evangelho. E é dito é dito a João que ele precisa testemunhar para 4 lugares. O número 4 no Apocalipse representa o mundo, não é? Acontece que o livrinho é doce à boca, mas amargo ao estômago. A primeira sensação, então, é a sensação de prazer, né? Que coisa gostosa.
Mas a segunda sensação é a sensação de amargor. É dito que ele precisa testemunhar, que ele precisa pregar. O sentido então é óbvio. O evangelho da nossa paz com Deus, que não há separação, não há mais inimizade entre nós e o Senhor. Então essa notícia é doce, é maravilhosa. Mostra que nós pecadores agora somos aceitos pelo Deus santo e justo. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Agora, é amargo. É amargo por quê? Por causa das consequências de se crer no Evangelho. De a gente se sentir fora das coisas, né? A gente tem dificuldade com os costumes das pessoas. A gente tem dificuldade com a visão de mundo das pessoas. E também a própria perseguição que vem sobre a igreja por causa de ela pregar o Evangelho. Jesus disse que nós poderíamos perder a família, perder amigos, perder bens, perder emprego, perder patrimônio. Meus irmãos, como nós amamos os patrimônios desta vida, não é? E se torna uma tentação terrível para nós. Jesus disse, olha, você tem que pregar. João, você tem que pregar em muitos lugares. O mundo não trata bem os pregadores do verdadeiro Evangelho. Porque os pregadores do Evangelho falso são glorificados. Mas os que pregam o Evangelho genuíno de Jesus, em geral, são perseguidos. Aqueles que ousam pregar, anunciar o Evangelho verdadeiro, não serão bem recebidos em lugar nenhum. Basta a gente observar o exemplo de Paulo. Paulo foi apedrejado, não é? Foi preso injustamente, sofreu inúmeras coisas no seu ministério. É relembrado para a igreja que ela tem uma missão. As consequências para cumprir essa missão são inevitáveis. A igreja vai sofrer no cumprimento da sua missão. Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 3,12, você pode conferir, 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não é? O Evangelho então é doce, mas depois também vem o sabor amargo. O crente precisa experimentar integralmente essas duas coisas. A doçura do Evangelho, quando encontra-se com Jesus, quando entende que agora ele não é apenas amigo de Deus, mas agora ele é filho adotado na família de Deus e tem uma esperança eterna e que mesmo os pecados que ele comete não podem separá-lo do amor de Deus que está em Cristo. É extremamente doce, é extremamente maravilhoso. No entanto, na sequência disso, há as coisas difíceis por estar em Cristo e por ter uma missão de proclamar o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fechar com uma oração e, se os irmãos quiserem, nós podemos ficar um pouquinho e se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta para o pastor, nós vamos tentar responder. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Deus amado, Senhor glorioso, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por podermos nos debruçar na tua palavra, Senhor, receber instrução, orientação. Obrigado, Senhor, porque como igreja, nós vamos entendendo este livro que é a revelação do Senhor para nós. Mas, ó Deus amado, que por tantas vezes nós nem o ler queremos, porque nos sentimos amedrontados com algo que o Senhor trouxe para trazer esperança para a igreja. Derrama graça sobre nós abundantemente, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode fechar aí, Carlos.